Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para o duelo diante da equipe do Vitória. Mineirão lotado, técnico Leonardo Jardim com algumas novidades no time, mas trabalhando para chegar na casa dos 60 pontos na Série A do Brasileirão. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, começando com a venda de ingressos, mais de 57 mil já vendidos, hein? O público vai beirar aí os 60 mil torcedores, para não dizer que vai passar dessa margem. O Cruzeiro solicitou aquele aumento de ontem na previsão de público e restando aí poucos ingressos para o torcedor comprar. Será um sábado de Mineirão lotado e que seja um sábado de vitória neste duelo diante do Vitória, né? Um sábado não de vitória do Vitória, e sim de vitória do Cruzeiro, que tem que ser neste jogo às 4 horas da tarde. A bola vai rolar. A preparação do Cruzeiro foi encerrada. Vamos falar sobre isso na sequência. O último treinamento do Cruzeiro teve o mesmo panorama dos últimos dias. Bolassi não deve mesmo ser relacionado. Hoje fez uma atividade à parte, juntamente com o Matheus Henrique, hein? Matheus Henrique já fazendo alguma coisinha com bola. Vem se recuperando muito bem. E é aquele cenário que a gente trouxe. Primeiro, o Cruzeiro praticamente tinha descartado o aproveitamento do Matheus Henrique nesta temporada. Só que a recuperação da fratura na costela foi muito positiva, ainda vem sendo muito positiva, e por isso o atleta vem avançando nesta recuperação para que ele possa estar disponível no início de dezembro. Então, o Cruzeiro vem trabalhando com esse cenário, agora que o Matheus Henrique vem dando essa resposta muito positiva. E uma novidade hoje, depois de muito tempo, hein? Passou aquele prazo inicial, ficou aí um bom tempo se recuperando, mas o Fagner hoje fez um trabalho com bola, um trabalho com grupo, parcialmente ainda, mas já é um sinal, né, de uma recuperação mesmo do problema que ele teve naquela entrada do William Potker. Até a fratura se consolidou no prazo, mas ele não conseguiu ir voltando aos treinamentos, na transição, na parte física, mas agora tudo indo bem com o Fagner. Muito em breve aí será liberado para o treino de forma integral com todo o grupo e podendo voltar a jogar nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro e dependendo na fase final da Copa do Brasil. Lembrando que, como ele pertence ao Corinthians, para ele atuar na Copa do Brasil, o Cruzeiro tem que pagar uma multa aí de mais de R$1 milhão, mas primeiro é o Fagner se recuperar e voltar a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. E sobre renovação, até acompanhei uma matéria dos amigos da Itatiaia. O Cruzeiro vai deixar isso para o final da temporada, né? Até porque o atleta pertence ao Corinthians, então não tem nada para fazer antes disso. Claro que é um jogador que todo mundo vê como importante dentro do elenco, pela experiência, pelo trabalho técnico, né, que ele entregou antes desta fratura que ele teve naquele jogo diante do CRB. Foi um jogador que agradou aí a maioria, penso eu. Acho que os torcedores ficaram felizes, né, com o desempenho do Fagner. E aí, ao final da temporada, aí, as coisas serão definidas sobre permanência ou não na Toca da Raposa 2. Lembrando que no momento ele está emprestado pelo Corinthians e o Corinthians paga uma boa parte do salário do atleta. O Cruzeiro, que deve ter mesmo aí uma dupla de zaga com Jonathan Jesus e João Marcelo, com o Gamarra sendo opção no banco de reservas, um Kenny Arroyo na vaga do Wanderson, e aí não deve ter mais nenhuma novidade no time. De qualquer forma, o Leonardo Jardim sempre guarda isso pro dia da partida, então é aguardar e ver o que ele vai fazer, mas o restante da equipe, aí Cássio, William, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge, devendo as novidades nas vagas de Fabrício Bruno, Vidalba e Wanderson.
ficando Jonathan Jesus, João Marcelo e Kenny Arroio é o provável Cruzeiro para este duelo importantíssimo diante do Vitória e muito provavelmente tendo o garoto Ryan Leles como opção no banco de reservas, relacionado pela primeira vez, já que Bolassi ainda não retornou desde que reclamou de um incômodo no joelho e esta semana não treinou com bola na Toca da Raposa 2. Vamos colocar na tela o print, inclusive. É uma matéria que vocês estão assinando lá, Lucas Pansieri, o Yuri Medeiros também. Permanência de Fagner no Cruzeiro ganha força e tem cenário desenhado. Conta pra gente o que está no nosso site. É isso, Cirilo. A apuração que a gente iniciou nos últimos dias para resultar nessa matéria, falando sobre o Fagner, que é um jogador que a torcida do Cruzeiro gosta bastante, nas oportunidades que teve nessa temporada correspondeu, e é um negócio que está em aberto aí para a restante da temporada, porque ele está emprestado ao Cruzeiro até o fim do ano, pertence ao Corinthians, e é uma situação que o Cruzeiro vê com bons olhos a renovação do Fagner. O Cruzeiro tem interesse em continuar com o jogador, porque entende que é um atleta com perfil para a disputa da Copa Libertadores. O Cruzeiro que tem na próxima temporada, vai ter na próxima temporada, além do Fagner, o William, o Cauã Moraes, são jogadores de perfis diferentes. Então, o Cruzeiro deseja manter essa trinca de laterais que tem com o Fagner, com um jogador mais experiente, um jogador com um potencial defensivo maior, o William, que ofensivamente falando é um dos melhores do Brasil, e o Cauã Moraes, que é uma jovem promessa. E aí, além do Cruzeiro ter o interesse na renovação, o Fagner gosta muito do clube, gosta muito da ideia de continuar no Cruzeiro. Fagner, como a gente apurou, tem confiança na permanência, ele que, além de tudo, está estabilizado, está satisfeito em Belo Horizonte. Tem o Henrique, que é o seu filho, joga na categoria de base do Cruzeiro, que também deu certo por aqui até o momento, né? Tem sido convocado à seleção brasileira de base, se destacando, jogando até com a camisa 10 do Cruzeiro às vezes. Então, é um casamento que pode continuar. Por outro lado, vem o Corinthians. E a apuração do Yuri Medeiros, nosso correspondente lá em São Paulo, dá conta que o Corinthians, pro ano que vem, precisa cortar gastos, precisa montar enxugar a folha salarial. Sabe enxugar pro ano passado, retrasado, anterior. Exatamente. Tem uns 10 anos que o Corinthians já era para ter começado esse processo. E o Fagner tem um salário altíssimo. O Fagner tem um salário muito alto e essa vai ser uma das questões a ser resolvida. O Fagner, o Cruzeiro entende que o Fagner precisa adequar o salário à realidade do Cruzeiro para a próxima temporada, e o Corinthians quer abrir mão dessa despesa, porque atualmente o salário do Fagner é pago pelo Corinthians, né? Vai jogar no Cruzeiro. Então é uma situação que se desenha dessa forma. Fagner e Cruzeiro querem a permanência, e o Fagner, apesar de ter sido um ídolo da torcida nos últimos anos, ele saiu meio queimado do Corinthians, saiu embaixo. Então, a tendência é que essa renovação ela consiga ser estruturada pelos próximos meses. Claro que ainda vai depender, a definição só vai sair no fim do ano também, porque tem Copa do Brasil, os clubes inclusive vão se enfrentar, mas nesse momento vem ganhando força a permanência do Fagner dentro do Cruzeiro. Acho que seria importante ter um cara como o Fagner, que aparentemente, pensando em grupo também, é um cara muito respeitado internamente no Cruzeiro. Viu? Isso, e ele dá aquele peso ali pra posição, né? Você tem o William, como mesmo o Barbosa pontuou, o William é o titular da posição, você tem o Cauã Moraes, que acabou de chegar, que vem mostrando que tem capacidade para brigar por essa posição, e o Fagner é aquela opção que você tem ali que tem um jogo complicado, fora de casa, contra um time argentino, ou então um jogo pegado do Campeonato Brasileiro, você precisa de um jogador que precisa segurar ali um pouco mais a lateral, você pode confiar no Fagner. Eu acho que passa muito também pela questão dos valores, claro, esse salário alto aí, ele já com 36 anos, eu acho que tem que haver uma boa discussão ali para entrar num consenso, e acho que é uma opção ok pro Cruzeiro mantê-lo por conta de justamente que você pontuou, principalmente a questão da liderança. É um jogador que tem esse perfil desde a época de Corinthians. Ele mudou um pouquinho também desde a sua chegada no Cruzeiro. Eu sinto que ele tá um pouco mais calmo, um jogador um pouco mais tranquilo. Ele que teve muito problema lá no Corinthians, ele foi até rotulado como um jogador violento, um jogador que passava do ponto em algumas jogadas. No Cruzeiro, ele, tirando aquela confusão que rolou na partida contra o CRB pela Copa do Brasil, que ele teve ali um entreveiro com o William Potker, não foi isso? Ele se machucou, né? Exatamente. Tirando aquilo, ele é um jogador que
todas as vezes que foi chamado a equipe titular, correspondeu. Eu acho uma boa pro Cruzeiro, principalmente pensando em Libertadores no ano que vem. E esse calendário que a gente tem aí, o Campeonato Brasileiro, desde o início do ano, eu acho que é uma ótima opção. É um ano com um calendário diferente, com o Campeonato Brasileiro começando dia 28 de janeiro. Então, a temporada do ano que vem vai sair na frente quem se preparar para essa novidade. Porque vai começar Brasileirão no meio de estadual. E a gente sabe que estadual era levado pelos times grandes como uma espécie de pré-temporada que na reta final valia muito. Laboratório, porque total. É a rivalidade local. Mas os times do Rio mesmo, eles metiam sub-20. Aliás, então coloca. Esse ano eles colocaram a maior sub-20. parte do campeonato. O Flamengo mesmo, esse ano, o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca, acho que foi um menino do sub-20. E eu acho que ano que vem vai ser pior. Eu também acho que mas tende a ser aí, pior. ok, mas aí, o que acontece? Só que você não vai poder fazer muito isso, né? Porque 28 de janeiro você já tem Brasileirão, cara. E os 3 pontos da primeira rodada vale o mesmo tanto que os 3 pontos da última. É nisso aí que eu acho que o Mineiro vai perder espaço, assim. Sim, sem dúvida. Aí o Mineiro é pro Cauã Moraes jogar. Mas... Exato. Porque o Fagner barra o William vai jogar Brasileiro, depois vai jogar Libertadores. Exatamente. Mas, de toda forma, é isso. Você vai precisar ter um planejamento diferente, uma preparação diferente e os finalistas da Copa do Brasil vão sofrer demais e o Cruzeiro tá brigando por isso porque a temporada deles vai acabar dia 21 de dezembro. Lembrando aí, que é só 15 dias de férias, né? É só 15 dias de férias, mas mesmo assim, se você pegar 21 de dezembro, vão faltar 10 dias, aí tem que começar dia 22, né? Que é dia 21 o cara jogou, né? Ele não pode trabalhar e tá de férias ao mesmo tempo. Começa dia 22. Então ele tem 9 dias em dezembro, aí deve voltar na primeira segunda-feira de janeiro. Deve se apresentar que é dia 7 ou 8. 5 ou 6, não sei, né? Deve ser 7 ou 8, assim, no máximo. Pois é, 7 ou 8, ok. Dia 28 ele já tá em campo pelo Brasileirão da Série A. Pré-temporada de 15 dias. E no caso do Cruzeiro, pode ser um Cruzeiro e Flamengo no Maracanã, cara. É tabela, ninguém sabe o que vai... Então, você entendeu? É essa dificuldade, é essa nova realidade e que, com certeza, os clubes têm comissões técnicas gigantescas, diretorias, se preparando para isso. Mas vai ser uma temporada atípica, completamente diferente e com uma parada longa para a Copa do Mundo, que será a maior Copa do Mundo da história. Não no sentido técnico, a bola não rolou ainda, mas no número de seleções e no período, né? Porque ela vai de 11 de junho a 19 de julho. Uma semana a mais, basicamente, aí na Copa do Mundo, 10 dias a mais quase. E uma fase a mais de mata-mata. Uma fase a mais de mata-mata.